Olá, sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso do deputado Arthur Mamãe Falei. Mas eu quero falar desse caso sobre uma perspectiva que eu ainda não vi ninguém falar publicamente e que eu acho uma coisa importante. Para contextualizar, eu vou falar de um outro assunto primeiro, que aparentemente não tem nenhuma ligação com esse, mas depois eu vou fazer a ligação. É sobre o vandalismo em estátuas que a gente está vendo vários grupos de esquerda fazendo. Eles vão lá, vandalizam, destroem, picham uma série de estátuas, monumentos, sob a alegação de que aqueles monumentos representam momentos negros na história, coisas que, ao contrário do que as pessoas que construíram aquelas estátuas dizem, não são motivos de orgulho para ninguém e, portanto, aquelas estátuas não deveriam existir. Isso está acontecendo em várias partes do mundo. Bem, meus amigos, isso é um ato de vandalismo e o que eu tenho a dizer é o seguinte, que monumentos são testemunhas oculares da história. E a história nem sempre é edificante. Nós temos momentos da nossa história do qual nós não nos orgulhamos, mas edificantes ou não, eles fazem parte da nossa história. E se são fatos marcantes, eles devem ser lembrados. Independente de ser motivo de orgulho ou motivo de vergonha, são coisas que a gente precisa lembrar se são fatos marcantes. Então, isso é condenável? É condenável. Só que acontece o seguinte, meus amigos, põe a mão na consciência. Nós da direita é que começamos esse fato. Começamos quando? Quando começamos a pedir a retirada de estátuas de pessoas como Che Guevara, como Fidel Castro, como Lenin, como Stalin, como Karl Marx. Porque, o quê? Exatamente o mesmo argumento. E exatamente pelo mesmo argumento. Quando esse movimento começou, eu disse a mesma coisa. Gente, são pessoas marcantes. É um momento marcante da nossa história. Não só o que essas pessoas fizeram, como é um momento marcante da nossa história que um dia nós tivemos uma legião de pessoas que cultuavam esses canalhas. E isso precisa ser lembrado. E para lembrar disso é importante manter essas estátuas em pé. E muita gente me criticou por eu ter dito isso, e agora a gente está vendo isso se voltar contra nós, com pessoas destruindo estátuas de Cristóvão Colombo, e, enfim, uma série de outras que falam de questões da nossa história. Então, é isso, meus amigos, nós temos que nos manter a princípios, temos que nos ater a princípios. E mesmo quando a gente vê coisas como essa, homenagem a esses canalhas que nós desprezamos, e a gente tem que manter o princípio. O princípio é o seguinte: são momentos marcantes da nossa história, precisam ser lembrados. Mesmo que seja através de uma homenagem que a gente não concorda a pessoas que a gente despreza. Olha a coisa voltando-se contra nós. Entendeu? Qual é a relação disso com o deputado Mamãe Falei? Olha, meus amigos, o que esse cara fez é absolutamente asqueroso, desprezível. Ele foi lá, alegadamente, ele foi à Ucrânia, à zona de guerra, alegadamente, para prestar solidariedade e ajuda a pessoas que estavam sofrendo com a guerra, pessoas que tinham perdido parentes, amigos, propriedade, e estavam numa situação desesperadora por causa de uma guerra que é sempre uma questão muito triste para quem está no meio dela. Chega lá, observa um fato que é bastante conhecido. As mulheres daquela região são muito bonitas. De fato, são. É verdade. Procure fotos, filmes de gente daquela região, vai ver que as mulheres daquela região são, de fato, muito bonitas. Mas vem cá, o objetivo era apreciar a beleza das mulheres ou é prestar solidariedade para quem está passando por um momento de necessidade? Aparentemente, o objetivo era apreciar a beleza das mulheres. E mais do que apreciar a beleza das mulheres, é se aproveitar da situação de fragilidade dela para obter favores sexuais. Quer dizer, isso daí é uma coisa de uma baixeza indescritível. Tá? Ele merece todo o nosso repúdio. Eu espero que o povo de São Paulo nunca mais pense em votar não apenas nele, mas qualquer outra pessoa que tenha um pensamento parecido. Mas, meus amigos, não existe crime de opinião.
e não se pode fazer nenhuma exceção a isso. Tá? Aquilo foi uma opinião absolutamente asquerosa, desprezível, inqualificável, mas ainda assim uma opinião. E não existe crime de opinião. Então não se pode condenar o cara pela opinião dele. Por mais desprezível e nojenta que seja essa opinião. E é isso que me preocupa, porque nós da direita, ao querer uma punição dele por uma opinião, ainda que uma opinião absolutamente nojenta, desprezível, entendeu? A gente está criando a figura do crime de opinião. Lembra que o nosso Jair Bolsonaro quiseram derrubá-lo por causa de questões que ele disse que eram meras opiniões? Pois é, criminalize uma opinião e mais cedo do que você pensa, você vai ver a sua opinião criminalizada. Entendeu? Então, é desprezível o que o sujeito fez, mas a opinião dele não é uma coisa criminosa. O que ele fez que é criminoso? O que ele fez foi criminoso foi arrecadar dinheiro para prestar solidariedade a pessoas que estavam passando por um momento de necessidade e usar esse dinheiro para fazer turismo sexual. Isso sim, isso é um ato criminoso. Então, vamos criminalizá-lo sim, mas pela coisa correta, que é o quê? Usar dinheiro que foi arrecadado de doadores de boa vontade e até do dinheiro público de São Paulo, porque ele é deputado estadual de São Paulo e fez essa viagem na condição de deputado. Então, usou dinheiro público, usou dinheiro de doações que foram canalizados para prestar ajuda humanitária e, no entanto, esse dinheiro foi usado para fazer turismo sexual. Tá? E isso é visível porque na prestação de contas que ele fez, ele mostrou que a maior parte desse dinheiro acabou sendo doada para uma entidade brasileira, supostamente de representação de ucranianos, e essa doação foi feita depois da viagem. Ou seja, se o objetivo era doar o dinheiro para essa associação, não precisava ter ido lá. Então eles foram lá para fazer o quê? Aparentemente, exclusivamente, para realmente apreciar a beleza das mulheres, que de fato são muito bonitas, e se aproveitar disso para tentar obter favores sexuais. Ainda bem que ele não teve tempo para fazer isso e teve que voltar de lá antes de fazer essa canalice com aquelas mulheres, aproveitando do desespero delas. Bom, gente, é isso que eu queria fazer. Eu acho que a gente precisa prestar muita atenção nisso. Isso que ele disse revela uma baixeza de caráter a todo custo. Mas isso por si só não é crime. Cuidado, não criminalizem uma opinião. Se vocês fizerem isso, mais cedo do que vocês pensam, tá? Alguém vai usar os mesmos argumentos que você usou para criminalizar a sua opinião. Esse foi o vídeo de hoje.